De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o deputado Bernardo Rossi e com a participação da jornalista Geisa Rocha. Deputado, logo após a tragédia, logo após das chuvas de 2010, houve, na verdade, um projeto, a Assembleia aprovou um projeto reduzindo o ICMS para novas empresas em Petrópolis, para 2%, naquela região toda, Petrópolis, na Serra de maneira geral, Petrópolis, Teresópolis, reduzindo para 2% a cobrança do ICMS para atrair novos investimentos, facilitar a vida dos empresários que estavam tendo prejuízos por conta, enfim, da tragédia. De lá para cá, o que mudou em Petrópolis, na verdade? A cidade está recuperada, a cidade foi recuperada no seu todo, na questão habitacional, na questão da infraestrutura, enfim, qual é a radiografia que o senhor faz hoje da tragédia? Hoje ela faz parte da história ou os seus rastros ainda continuam no dia a dia da população? Ricardo, eu quero aproveitar o seu programa, que é um programa aberto, de grande audiência, para dizer o seguinte: visitem Petrópolis. Petrópolis continua linda. Essa última grande chuva foi direcionada numa área só de Itaipava, chamada Vale do Cuiabá. Então, dizer que Petrópolis, uma semana depois, os seus arredores, Itaipava, Pedro do Rio, Centro Histórico, estava perfeito. Agora, em relação ao Vale do Cuiabá, né, que é centralizado, que não atrapalha em nada o turismo. Tancamana, naquela região. Naquela região ali. Naquela região. A pousada parece que desapareceu. A pousada fechou e não vai mais funcionar. Agora, naquela região ainda está muito moroso, sim, Ricardo. Todo o trabalho, toda a recuperação, isso é uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla. Mas o que é importante lembrar é que essa não foi a primeira e nem será a última catástrofe em Petrópolis e na região serrana. Pois é, essa é uma questão. Eu me lembro que desde a época que Paulo Ratz era prefeito de Petrópolis, se falava em tragédias e se tinha notícias envolvendo. Eu me lembro uma vez, eu trabalhando no Globo, fui cobrir, repórter, fui cobrir uma tragédia em Petrópolis e na época Paulo Ratz era prefeito. Olha quanto tempo faz isso. Então, quer dizer, essa é uma história recorrente, quer dizer, a todo momento passa-se aí um interregno de 4, 5 anos, tem uma nova tragédia em Petrópolis. O que tem que ser feito para isso ter fim, deputado? Primeiro, Ricardo, dizer que Petrópolis nunca teve um plano habitacional. Eu tenho um projeto de lei já aprovado na Assembleia que todos os municípios da região serrana entreguem um mapeamento geológico, geotécnico, urbanístico ao governo do Estado. Então tem diversas ações para isso. Agora, a ação principal é fazer o que a cidade do Rio de Janeiro fez, e eu já estou em conversa com a IBM, que é criar um centro de operação às chuvas. Com esse centro de operação às chuvas, em parceria com a IBM, nós poderemos prever até 2 dias aonde cairá a grande chuva, chamada nuvem cúmulos limbos, né? Que foi o que aconteceu no Vale do Cuiabá, que foi aquela chuva que caiu entre o Vale do Cuiabá, São José do Rio Preto e Teresópolis. Então, através desse centro de operações, de prevenções às chuvas, 2 dias antes vai chover na região sul de Petrópolis. Vamos botar as sirenes em alerta, vamos colocar a Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Saúde, vamos desobstruir os bueiros. Então vamos botar todo o aparato lá para que o impacto seja o menos negativo possível. E o que fazer com quem já está morando numa área de risco? Porque a gente sabe que o maior problema disso são as mortes que acontecem por conta dessas ocupações. Geisa, você tocou nesse ponto que é um ponto muito importante para Petrópolis e que eu venho defendendo. Construir habitações é enxugar gelo, porque depois não é só construir habitações. Então é importante o mapeamento, como você vai começar a monitorar e fiscalizar as ocupações irregulares e não deixar crescer mais, se você não tem um monitoramento. Então, o primeiro passo, esse mapeamento, fiscalização e monitoramento. E o segundo passo, Ricardo, é manter o que já existe. É muito mais fácil, porque muitas casas se tornaram de risco por falta de manutenção. Eu tenho um projeto que eu já entrei na Assembleia e quero entrar no município também, chamado Morar Bem, que é manter, além da construção das casas, é manter o que já existe. É muito mais barato você fazer um muro de contenção, você tirar uma casa que ficou em risco por falta de manutenção e com uma pequena manutenção você melhorar essa casa, do que construir 1000 casas. Entendeu? Então é cuidado. Então, primeiro, plano habitacional, centro de operações, manutenção das casas que já existem,
mapeamento e fiscalização. E aí você começa Essa a seria cuidar. a agenda ambiental para Petrópolis? Para Petrópolis. Você sabe o número de crescimento desordenado em Petrópolis, qual que Muita é? ocupação irregular, né? São, de 2000 até hoje, foram mais de 3.000% que subiu, mas aí não só em Petrópolis, em toda a região serrana. Então, se a região serrana não se preocupar com isso, a curto, médio e longo prazo, os números de catástrofes e de mortes só irão aumentar. Agora, isso gera também, esse adensamento populacional ali, uma imobilidade, né? Está começando a ficar difícil andar na região serrana. É verdade. Trânsito também congestionado, dificuldade de deslocamento. Enorme. A última grande ação do transporte, você citou o Paulo Ratz, então vou citar mais uma vez aqui, em Petrópolis, em relação ao trânsito, foi Paulo Ratz, que foi a duplicação da Barão e a duplicação do Bingen. Você conhece aquela área. Depois disso, nada mudou em Petrópolis. Então, essas regiões, como Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, tem que pensar em grandes obras. Eu vou falar um pouco de Petrópolis. Duplicação da Bingen Quitandinha, duplicação da Washington Luiz, duplicação do Hermogênio Silva. Você que conhece, é frequentador de Itaipava, aquele trevo de Itaipava, você perde ali meia hora. No horário de hoje, 5 da tarde, ninguém 40 minutos. O trânsito em direção a Petrópolis, ali congestiona todo o trevo. E é uma solução muito simples. Eu falo hoje já, nós temos ali a Rua Tereza. Quem não conhece a nossa Rua Tereza, né? E no coração da Rua Tereza nós temos uma fábrica abandonada, que é a fábrica Dona Isabel. Então, pegar aquela fábrica, criar um centro de atendimento ao turista, um centro da moda, e estacionamentos, e aí voltando à mobilidade urbana. Dali sair VLTs, que são veículos de leve sobre trilhos, para o centro histórico. Podem perguntar, é um projeto futurista? Não é não, Ricardo. Sabe por quê? Porque Petrópolis já teve os bondes. Né? Petrópolis já teve trem. Então, claro que recuperar toda a malha ferroviária é uma demagogia falar aqui, mas em alguns pontos, VLTs e monotrilhos, é uma solução para Petrópolis. Nós temos diversas cidades da Europa, Cascais em Portugal, cidades da Alemanha, que têm a mesma característica histórica, cultural, de tombamentos, mas que têm a mobilidade. Então é muito interessante isso. Qual é a sua avaliação, quer dizer assim, dos problemas de Petrópolis, além desses, quer dizer, dando uma passada por todas as questões estratégicas? Saúde, educação, que tipo de avaliação você faz ponto a ponto da situação atual de Petrópolis? Uma parte que hoje as pessoas da região serrana em si vêm reclamando muito é a geração de emprego. Geração de emprego. É a geração de emprego. Quer dizer, o petropolitano acaba tendo que vir trabalhar no Rio, é isso? No Rio. Ou na Baixada. Ou na Baixada. E muitas das vezes agora tem em Três Rios. O prefeito lá, um jovem prefeito, Vinícius Fará, que transformou Três Rios em menos de 3 anos. Há novos investimentos. O fato de Petrópolis ter a marca do turismo, de certa maneira, não faz com que haja um certo isolamento só nessa atividade econômica, ou seja, na hora de se fazer um novo investimento, na hora de se destinar um novo investimento, uma indústria, uma nova empresa, não se tem Petrópolis como destino preferencial, já que até há uma assim, não, Petrópolis não, porque uma empresa lá pode trazer algum tipo de dano, enfim, é uma cidade com várias limitações do ponto de vista urbanístico, uma cidade histórica, ou seja, acaba a cidade ficando restrita à atividade turística. Ricardo, nem turística e nem empresarial. Esse que é o problema. Petrópolis não está sabendo aproveitar o potencial que é o dela. Eu costumo dizer que Petrópolis tem uma grande empresa que é lucrativa, que não é poluente e gera muito emprego, que é o turismo, mas está sendo pouquíssimo explorada. Petrópolis já tem o mais difícil, que são suas belezas naturais, sua beleza histórica. Mas teve uma discussão também, tem uma discussão em Petrópolis da questão da inovação, né? Aquele projeto Petrópolis Tecnópolis. Petrópolis Tecnópolis. Como é que tá? Petrópolis pode sim levar muitas empresas que não são poluentes, que são empresas de tecnologia. Exatamente, um centro tecnológico de última geração. Diversas pessoas querem se aproximar de Petrópolis para montar empresas não poluentes. Empresas de defesa, empresas de tecnologia. Lá, inclusive. Pode ser muito mais. Um exemplo, eu e o deputado Marcos Vinícius conseguimos a redução do ICMS no distrito da Posse, para que lá seja um polo industrial. Mas até hoje não levaram nenhuma empresa. Por quê?
Porque não criaram infraestrutura. Como vai se levar uma empresa de tecnologia para um lugar que tem problema com a concessionária ampla, que tem problema de internet, né, que não tem infraestrutura para ser um polo industrial? Então o que está faltando é isso. Petrópolis, todo mundo quer estar perto de Petrópolis. A distância hoje, o tempo hoje, de Petrópolis ao centro do Rio, muitas das vezes é mais rápido do que a Barra ao centro do Rio. Tem muitas pessoas indo morar em Petrópolis. E vindo trabalhar no Rio todos os dias. E vindo trabalhar no Rio Isso já acontece há um tempo. Então, a rodoviária de Petrópolis, inclusive, fica cheia de carros. Fica cheia de carros, é isso aí. As pessoas vêm de ônibus e pegam os seus carros. Eu queria aproveitar até para falar sobre a Concer. É uma concessionária que vem lesando o turista, o usuário e o povo petropolitano. Eu vou falar sobre isso no próximo bloco. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o deputado Bernardo Rossi.